foi um ano, assim, muito pesado da minha vida com esse cara. Tipo assim, pra você ter noção, eu achava que eu era filha dele, que ele era meu papai, e ele pedia pra eu sentar no colo dele, essas coisas, era bem... Caraca. E hoje que eu fui entender Tudo- que isso fazia parte de um abuso, né? Sim. Eu não contava nada pros meus pais. E aí, um belo dia, eu liguei pro meu pai e falei, pai, o cara veio pra cima. Ai, vou chorar. Eu não tava preparada pra esse assunto, mas enfim. Sim. Você chegou a pegar essa parte das pessoas acharem Peguei. que você tinha que andar igual uma Maiara e total. Maraíza, igual uma Inclusive, Marília? eu tenho um fato bem nesse período que você falou. Nesse período que a Marília veio com a Maiara Maraíza e que elas estouraram, eu estava em Goiânia. Porque depois que eu fui dos bares para os bailes, eu vim para Goiânia porque conheci um empresário. Esse empresário, eu conheci ele na Bahia. E aí, o meu pai e eles conversaram lá durante muito tempo. Acabou que a gente fechou um contrato de 15 anos. Meu Deus. Nossa, E eu bem tinha básico. 17 para 18. 15 anos. Eu lembro que a primeira cláusula falava que a minha imagem era unicamente e exclusivamente dele. Eu nunca esqueço disso. Caramba, E tinha aí, isso no contrato? Tinha cara? isso. Eu não podia fazer muita coisa. Eu só fui descobrir isso depois. E eu e meu pai não tínhamos entendimento de nada. Ele colocando o dinheiro da forma que a gente achava que era certo, mas também depois descobriu que era tudo errado. Uma falcatrua danada. Enfim, aí durante esse processo, eles colocaram um cara para cantar comigo porque eu não me vendia. Colocou um cara chamado Rafael. Oi, Rafael, eu nem sei onde ele tá hoje. Mas o nome da dupla era Juliana Marques e Rafael. Porque eu sozinha não vendia. Não vendia show, não vendia nada. Eu precisava de uma figura masculina para Na que visão deles, pra... aham. para que alguma coisa pudesse acontecer. E aí, nesse momento emergente, começou as mulheres a estourarem sozinhas, né? E aí esse marco é muito importante, porque na época eu tinha que ter uma dupla homem, porque não rolava. E em relação até a figurino, opinavam sobre isso? E você, Demais. mas você usava as roupas que eles... Calada, Aham. caladinha. Eu nunca pude ser eu de verdade, vestir o que eu gosto de vestir, ou cantar o que eu queria cantar, né? Sempre era muito podada pelos empresários. Eu tive mais de 6 empresários da minha vida inteira, durante os 13 anos de carreira, né? É muito difícil, cara, lidar com empresários, ainda mais sozinha, porque eu não tinha ninguém. Era só eu e meu pai. E eu era uma criança, né? 17, 18 anos de Sim. idade, começando nisso. Enfim, aí eu tinha que fazer tudo que ele pedia para fazer. Não tinha como. Caraca. E sofria pra caramba. Teve uma época que eu não podia comer na mesa porque eu não tinha modos para comer com a família. Entende? Nossa. Sim. Aí, tipo assim, ele brigava. Aí, quando alguém na casa falava, olha, tal pessoa, né? Eu ia até falar o nome, credo, que susto. Tal pessoa tá te ligando, eu fazia xixi nas calças de medo. Eu morria de medo dele. Todos os Nossa. filhos tinham medo dele. você E aí, eu era como se fosse tratada uma muito filha mal. dele, assim, uma pessoa que mandava, Não, assim. detalhe, eu fui morar dentro da casa dele, com a família, a esposa, todo mundo. Meu Deus. Então, tipo assim, eu sofri pra caramba, porque era a esposa que ficava podando, é. porque tá investindo numa pessoa que a gente nem conhece, os filhos com ciúme. E aí foi um dos processos mais difíceis, assim, da minha vida. Porque não podia comer a hora que queria, tinha que arrumar a casa. Eu meio que virei empregada também, É. sabe? Porque eu tinha que arrumar a casa, aí tinha que fazer, às vezes, fazer a comida. Tinha que cuidar dos cachorros, que teve uma ninhada de cachorro, eu cuidava de cachorro. Não tinha show, eu ficava meio que presa lá dentro da casa, né? Sim. Enfim, foi bem difícil. E aí, eu lembro de uma vez que a gente foi pro estúdio. O produtor era o Bigai de Jaime, inclusive daqui de Goiânia. Ele deve saber bem dessa história. E aí, esse cara foi lá e eu fui gravar uma música e ele começou a ameaçar todo mundo. Por isso que hoje eu só gravo no estúdio se a luz estiver desligada. Porque eu ainda tenho trauma de ver ele do outro lado me xingando. Caraca. Pois é. Mas ele falava o que nesse momento? Ele xingava tudo, me chamava de Opinando? tudo Ah. que era nome. Porra, vai se fuder, tô pagando pra isso e você não consegue cantar. Por quê? A voz, ela é muito sentimental. Como ele me agredia verbalmente, ela fechava, eu não conseguia gravar. E aí ele do outro lado ficava puto. Então, hoje eu acho que eu tô mais tranquila em relação a isso, mas na época eu sofri muito.
E aí eu lembro também que ele ameaçou todas as pessoas do estúdio, do Bigaí. Foi bem tenso, Nossa, galera. bem pesado. Nessa época, ele também escolhia a música, escolhia como seria a produção. Pô, Escolhia, mas isso aí ele até que deixava eu participar mais, assim. Mas tudo que o Bigaí falava, que era certo e acabou. Não tinha minha identidade naquilo ali, né? Sim. E aí foi um ano, assim, muito pesado da minha vida com esse cara. Tipo assim, pra você ter noção, eu achava que eu era filha dele, que ele era meu papai, e ele pedia pra eu sentar no colo dele, essas coisas, era bem... Caraca. E hoje que eu fui entender Tudo... que isso fazia parte de um abuso, né? Sim, com Eu não certeza. sabia o que era isso. Como que você se libertou? Porque você está liberta desse contrato, né? Vamos falar de coisa boa, né? Mulher, ele não foi pra cima de mim? Meu Deus do Foi. céu. Ele foi pra cima de mim no carro uma vez, e aí eu não contava nada pros meus pais. E aí, um belo dia, eu liguei pro meu pai e falei, pai, o cara veio pra cima. Ai, vou chorar. Eu não tava preparada pra esse assunto, mas enfim. Aí ele veio pra cima de mim e o meu pai falou, tô indo te buscar agora. Meu pai fez Brasília, Goiânia, sei lá, 40 minutos. Ou menos, sei lá, ele veio correndo. E ele teve uma briga de homem pra homem com esse cara e me tirou da casa e eu voltei pra minha casa. Só que isso aí foi só o começo. Depois, ele foi com os capangas atrás da gente, querendo pegar nossa casa, nosso carro, porque ele tinha investido e ele queria isso de volta. E eu estava presa com ele durante 15 anos. E aí, 6 meses depois, ele faleceu. Caralho. De câncer na cabeça. Nossa. E eu me livrei de um contrato de 15 anos. E me livrei dele e da família dele, né? Hoje eu não sei mais como é que tá todo mundo, eu não tenho contato com eles. Espero que eles estejam bem, né? Sim. E aí, essa acho que foi a parte mais difícil, assim, durante a minha carreira. Mas talvez te fortaleceu Pra caramba. pro que vinha depois. Total. E depois, quando você decidiu, assim, você decidiu que ia ser profissional, tudo, passou por esse momento turbulento, qual foi o próximo passo de Aí eu voltei trabalhar com sertanejo? voltei pra minha cidade e voltei pro bar, com muito orgulho. Eu sempre falo que se eu precisar voltar pro bar de novo, eu volto. É sofrido, mas eu volto, sabe, com o maior prazer, porque foi lá que eu comecei. Então, eu voltei para os bares de novo, para os bailes de casamento e comecei a me reerguer. E assim foi aparecendo outros empresários. É assim, gente, você vai crescendo, só vai mudando Sim. o problema. É. Antes, que era físico, passou a ser mental, por outros empresários. E assim vai indo, até você acertar com pessoas do bem. Demora um pouco. E tem pessoas que têm sorte de encontrar pessoas naquela primeira fase, né? Mas comigo não foi assim. Sim. E eu agradeço que não foi assim. É importante, por mais que seja um assunto que é sensível, né? Não é legal de se tocar. A gente tá curado, mas sempre que toca na ferida, você... Com certeza. Relembra, né? Com certeza. E, tipo, tem muitos anos que eu não falo sobre isso. Eu vim falei em outro lugar e, tipo, agora que eu tô relembrando. Então, enfim. Mas é interessante trazer porque, às vezes, as pessoas elas não sabem o que o artista passa para ver, assim, o seu momento atual e falar, nossa, ela só postou um vídeo na internet. Estourou. E estourou. Poxa, até eu estourar meu vídeo que bateu 22 milhões, caraca, gente, que luta, meu Deus, que luta. Mas parece que ele já tinha tudo montado, né? Deus, ele é impecável. Impecável, né? Não erra em nada. Em nada. Aí eu ia começar a falar de uns assuntos agora, mas vou deixar pra frente. Da blusa do Brasil e toda aquela coisa, sim, né? mais pra frente. É. Eu lembro que você acabou entrando no escritório da Workshow. Entrei, verdade. É. Aí depois que eu voltei para Brasília, comecei a me reerguer, apareceu a oportunidade depois de outros empresários e tal. Esse aí já era o meu quinto. Tive uns sócios, foram sócios muito bons, assim, sabe? Eles não entendiam do mercado musical, mas eles fizeram tudo o que eles podiam, né? E aí se alinharam com a Workshow para que nós pudéssemos fazer essa virada de chave e gravamos um DVD bem grande, assim, com participações nacionais, Lauana Prado, Mano Batidão, Diego Vitor Hugo. Né? A gente se posicionou no mercado, eu não era conhecida. Aí os compositores, a galera da música começou a me conhecer. Foi muito importante para minha estrada, né?
até o momento que eu estou hoje. Foi muito importante que a gente se posicionou no mercado. Mas estar no escritório onde tem muito artista é muito difícil também. Imagina. Porque normalmente é normal todos os escritórios ele focar em um certo tipo de... E esse foi mais um corte do Tem Base Não Podcast. esquece de deixar o like, se inscrever no canal e toda semana tem convidado inédito pra você e todo dia corte aqui no canal.